Olá, eu sou a Fernanda Zoner, eu sou psicóloga atuante na área da saúde e sou estudante de Direito. E hoje eu vou falar para vocês sobre Covid e arboviroses. O que é Covid? Covid é uma infecção respiratória aguda. Sua transmissão ocorre de maneira muito rápida. Foi descoberto pela primeira vez em pacientes que tinham pneumonia na China. Seu nome científico é Coronaviridae. A família Coronaviridae são muito comuns em muitos animais, como camelos, gados, gatos e morcegos, mas raramente infectam pessoas. Os sintomas. Cada pessoa possui sintomas diferentes, podendo ser assintomático, leve, moderado, grave ou crítico. No caso assintomático, como não apresenta sintomas, só é descoberto mediante teste laboratorial. O caso leve não apresenta sintomas específicos, então ele pode ter tosse, dor de garganta ou coriza, seguido ou não de anosmia, que é diminuição ou perda do olfato, ageusia, que é perda do paladar, diarreia, dor abdominal, febre, calafrios, mialgia, fadiga e ou cefaleia. Em casos de sintomas moderados, os sintomas mais frequentes podem incluir desde sinais leves da doença, como tosse persistente e febre diária, até sinais de piora progressiva, com outro sintoma relacionado à Covid, como a dinamia, que é a falta de força física, prostração, hiporexia, que é diminuição parcial da vontade de comer, diarreia, além da presença de pneumonia sem sinais ou sintomas de gravidade. Nos casos graves, considera-se a síndrome respiratória aguda grave, que é a síndrome gripal, que apresenta dispneia, desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada de lábios ou rosto. Nas crianças, os principais sintomas incluem taquipneia, que é a aceleração do ritmo respiratório, hipoxemia, que é a baixa concentração de oxigênio no sangue, desconforto respiratório, alteração da consciência, desidratação, dificuldade para se alimentar, lesão miocárdica, que é uma lesão cardíaca, elevação de enzimas hepáticas, disfunção da coagulação, rabdomiólise, que é uma síndrome causada por lesão muscular, cianose central em repouso e ar ambiente, e letargia, convulsões e dificuldade de alimentação ou recusa alimentar. Nos casos críticos, os principais sintomas são sepse, conhecido popularmente como infecção do sangue, síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória grave, disfunção de múltiplos órgãos, pneumonia grave, necessidade de suporte respiratório e internações em unidades de terapia intensiva. Embora a maioria das pessoas com Covid-19 apresentem sintomas leves, existe aproximadamente 15% que podem desenvolver sintomas graves e podem necessitar de auxílio hospitalar. A Covid-19 também pode estar associada a manifestações mentais ou neurológicas que fazem com que a pessoa tenha delírio ou encefalopatia, agitação, acidente vascular cerebral, meningoencefalite, olfato ou paladar prejudicados, ansiedade, depressão e distúrbios do sono. Em muitos casos, as manifestações neurológicas foram relatadas em pacientes mesmo que não tinham nenhum sintoma respiratório. As manifestações clínicas do Covid-19 geralmente são mais leves em crianças do que adultos. Porém, no dia 26 de abril de 2020, o Sistema Nacional de Saúde inglês lançou um alerta relatando que houveram manifestações clínicas diferentes em crianças, no qual
era caracterizada como uma síndrome hiperinflamatória, que pode levar a um quadro de falência múltipla de órgão e choque, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Como é transmitido? Assim como outros vírus respiratórios, é transmitido principalmente por 3 modos: contato, gotículas ou aerosol. O contato é a transmissão da infecção por meio do contato direto com uma pessoa infectada. A transmissão por gotículas é a transmissão da infecção por meio da exposição a gotículas respiratórias expelidas, contendo vírus, por uma pessoa infectada quando ela tosse ou espirra, principalmente quando ela se encontra a menos de 1 metro de distância da outra. A transmissão por aerossol se dá por meio de gotículas respiratórias menores, contendo vírus e que podem permanecer suspensas no ar, serem levadas por distâncias maiores que 1 metro e por períodos mais longos, geralmente horas. A epidemiologia do SARS-CoV-2 indica que a maioria das infecções ocorrem por aproximação das pessoas, menos de 1 metro de distância, e por gotículas respiratórias. Estas circunstâncias incluem espaços fechados, no qual existem várias pessoas aglomeradas, também exposição prolongada a partículas respiratórias e também a ventilação do ambiente, o tratamento do ar. O período de incubação é estimado entre 1 a 14 dias, com média de 5 a 6 dias. O diagnóstico. O diagnóstico clínico, laboratorial ou de imagem. O diagnóstico clínico é um quadro clínico inicial da doença caracterizado como síndrome gripal. O diagnóstico pode ser feito com consulta adequada ao paciente, caso este apresente sinais e sintomas característicos da Covid-19. Deve-se também considerar o histórico de contato próximo ou domiciliar nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas com pessoas já confirmadas para Covid-19. Essas informações devem ser registradas no prontuário do paciente para eventual investigação epidemiológica. O diagnóstico laboratorial pode ser feito através de biologia molecular, sorologia ou testes rápidos. No caso da biologia molecular, ela permite identificar a presença do material genético RNA em amostras de secreção respiratória. No caso da sorologia, detecta anticorpos IgM, IgA e/ou IgG produzidos pela resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV-2, podendo diagnosticar doença ativa ou pregressa. Os testes rápidos estão disponíveis 2 tipos de testes, de antígeno e de anticorpo, por meio da metodologia de imunocromatografia. O teste rápido de antígeno detecta a proteína do vírus em amostras coletadas de naso-orofaringe, devendo ser realizado na infecção ativa, e o teste rápido de anticorpos detecta IgM e IgG em amostras de sangue total, soro ou plasma. O diagnóstico de imagem pode se apresentar de 3 maneiras: opacidade em vidro fosco, periférico, bilateral, com ou sem consolidação, ou linhas intralobulares visíveis, pavimentação. Opacidade em vidro fosco, multifocal, de morfologia arredondada, com ou sem consolidação das linhas intralobulares visíveis, pavimentação. Sinal de halo reverso ou outros achados de pneumonia em organização, observados posteriormente na doença. Ou seja, a imagem da tomografia do paciente se apresenta de forma que parece que possui vidro quebrado, vidro moído dentro dos pulmões do paciente. Como se proteger? Dentre as medidas indicadas estão o distanciamento social, a etiqueta respiratória e de higienização das mãos,
uso de máscara, limpeza e desinfecção de ambientes, isolamento de casos suspeitos e confirmados em quarentena dos contatos dos casos de Covid-19. Além de, claro, a vacinação. Social, recomenda-se que tenha pelo menos 1 metro de distância entre outras pessoas. Garantir também uma boa ventilação em ambientes internos é importante para prevenir a transmissão em ambientes coletivos. No caso da palavra aglomeração, considera-se aglomerado várias pessoas no mesmo local, onde se encontra difícil para as pessoas permanecerem a pelo menos 1 metro de distância entre elas. A higienização das mãos é a medida isolada mais efetiva na redução da disseminação de doenças de transmissão respiratória. E por isso, é importante sempre lavar bem as mãos e fazer uso do álcool em gel. Etiqueta respiratória é um conjunto de medidas que devem ser adotadas para evitar ou reduzir a disseminação de pequenas gotículas oriundas do aparelho respiratório. Etiqueta respiratória consiste nas seguintes ações: cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com antebraço, nunca com as mãos ao tossir ou espirrar, descartar adequadamente o lenço utilizado, evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Se tocar, sempre higienize as mãos como já indicado. Manter uma distância mínima de cerca de 1 metro de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Evitar abraços, beijos e apertos de mão. Adote um comportamento amigável, sem contato físico. Higienizar com frequência os brinquedos das crianças e aparelho celular. Na compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Evitar aglomerações, principalmente em espaços fechados, e manter ambientes limpos e bem ventilados. Uso de máscaras. Os usos de máscaras em serviços de saúde deve ser uma exigência para todos os trabalhadores de saúde e por qualquer pessoa dentro de unidades de saúde, independente das atividades realizadas. Todos devem usar máscaras cirúrgicas de modo contínuo durante toda a atividade de rotina, em locais de assistência a pacientes com Covid-19 em que são realizados procedimentos geradores de aerossóis. Recomenda-se que os profissionais da saúde usem máscaras de proteção respiratória tipos padrão N95 ou PFF2 ou PFF3 ou equivalente, bem como demais equipamentos de proteção individual. Na população em geral, o uso de máscara facial, incluindo as de tecido, é fortemente recomendado para toda a população em ambientes coletivos, em especial eventos e reuniões. As máscaras não devem ser usadas por crianças menores de 2 anos ou pessoas que tenham dificuldades para respirar, estejam inconscientes, incapacitadas ou que tenham dificuldade de remover a máscara sem ajuda. Se estiver doente, com sintomas compatíveis com a Covid-19, tais como febre, tosse, dor de garganta ou coriza, com ou sem falta de ar, evite contato físico com outras pessoas, incluindo familiares, principalmente idosos e doentes crônicos. Busque atendimento nos serviços de saúde e siga as orientações médicas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!